Estamos aqui no terceiro dia, né, Ivo? Terceiro dia. Terceiro dia aqui em Londres. Ivo, como é que foi hoje, cara? Conta pra gente, o que a gente fez hoje? Foi quase que cumpriu um sonho. Cumpriu não, realizou um sonho. Né? A gente conseguiu visitar o Crossrail depois de 3, 4 anos ouvindo falar de Crossrail. A gente estava Só ouvindo falar, só sabia A gente foi lá. de ver de longe, a gente conseguiu pisar naquela terrinha lá, pisar naquele chão lá. Não, foi fantástico. Assim, eu segurei o choro do Daniel. Menos, mas foi legal, muito bom. Qualidade assim do projeto até a obra, a qualidade da obra, algo fantástico, os materiais que eles estão utilizando, as técnicas. Se bem que as técnicas construtivas, né, eu vejo muito similares ao que o metrô de São Paulo hoje usa, né, isso nos orgulha bastante, saber que nós também estamos muito próximos daquilo que é feito lá. Em termos de técnica metroviária, é a mesma geração, né, que a gente tem feito, então está realmente muito próximo. Soluções de ventilação, etc. Então está realmente muito próximo. Tamanho das estações, que é algo que a gente olhou, né, comparando com as estações mais antigas, né, as estações do Crossrail são Quanto que tem a plataforma? 240 metros? 240 metros de plataforma. Quantos metros tem a plataforma da CPTM? Se eu não me engano, são 170. E a do metrô? Me corrija se eu estiver errado. 132 metros. E a deles tem 240. Só que não é um trem de metrô, né? Não é um trem de ferrovia. Tem que né? lembrar que o Crossrail ele vai ligar cidades de fora de Londres, né? Então não é um trem de metrô, realmente. Ele é um trem que, por mais que ele passe por baixo de Londres, ele vai conectar cidades fora de Londres. Então é um trem intermunicipal. Exatamente. Só que a Elizabeth Line é uma linha que integra muitas linhas de metrô, né? Então ela tem toda uma modernidade, né? E um solo tão adensado, tão carregado tanto de metrô quanto de obras que você tem ao redor. É fantástico, olha, é inexplicável assim. Mas a gente vai ter que explicar lá no metrô. Nós fomos no canteiro da estação... Rapaz, não faz... Whitechapel. Whitechapel, isso. Whitechapel. Nós fomos na estação no canteiro da estação Whitechapel, que vai conectar com o metrô já existente, né, com o Underground. E o que nós tiramos de BIM dessa visita? Né? Claro, visitar o canteiro é um parque de diversões. Mas o que nós tivemos anteriormente? Nós tivemos uma apresentação do Malcolm Taylor, né, que ele já teve em eventos em São Paulo, né, já no Brasil, falando sobre BIM. E ele foi o head of BIM, né, ele foi o cabeça do BIM do Crossrail. Né, e o que eu vou destacar um ponto, foi um ponto assim que me agradou muito e que me deixou cada vez mais claro o entendimento sobre o BIM. A parte do Asset Information, né? Que é o que? Você organizar o projeto por grupo de informações. Porque o que ele fala é isso, o que vai evoluir, o que vai mudar são as informações. Então o que você precisa focar não é necessariamente no modelo, em resolver o modelo. Claro, o modelo tem que estar ok. Mas o que é importante você organizar quando você vai trabalhar em BIM é o conjunto de informações, é o Asset Information. Então se vocês procurarem algumas informações, alguns vídeos e apresentações do Crossrail, vocês vão ver muito disso, né, do Asset Information. E isso, assim, abriu os olhos para outras possibilidades, né, que talvez a gente estava muito focado na questão de projeto, e a gente sempre se perguntava, mas, né, e aí? E o projeto, ele vai servir aonde? Então ele vai servir realmente para alimentar um grande grupo de informações. Tem um gráfico que ele mostrou da proporção de trabalho, né? Uma proporção de trabalho, que ele coloca assim, no começo você tem uma proporção muito maior de projeto e modelo e uma pequena proporção de informação. E isso vai se invertendo conforme o projeto vai andando. Não é porque você tem menos projeto, mas é porque a quantidade de informação que é produzida e utilizada vai tomando um corpo... Muito maior. Era uma coisa assim, tipo de 85% para 15%. Então, ele chega num projeto executivo, você tem 85% dos esforços relacionados a um grupo de informações e 15% a modelo. Então, assim, claro, é uma coisa que a gente... Quem já tem discutido o BIM há um tempo... tem isso, de certa forma, já visualizando isso, mas... Compreendendo isso, né? A gente viu na prática como é que funciona, né? O tal do CDE, do Common Data Environment deles, né? Que é exatamente isso, é a informação acessível para todos. E o tanto que ele falou que eles economizaram bilhões de libras só
em ter uma informação acessível. Exatamente. Você não perde tempo, né, de procurar informação. A informação não se perde. Né? Então, quando ela é produzida, ela é já compartilhada e isso você vai, em todo o ciclo do empreendimento, né, vai sendo aproveitada, vai sendo transformada, acrescentada. É fantástico. Foi muito Você não fica, não é uma escultura que você fica esculpindo ali o modelo até o final. Não, você tem uma fase lá do modelo e depois você vai só trabalhando com as informações. Mas eu ainda preciso entender mais que isso. Esse cara sabe que tá na frente. Teve um negócio que assim me pegou, porque sabe aquela questão que, olha, mas o software não faz o fio, o software não faz o cabo, né? Bom, o que a gente ouviu isso não foi nem do Malcolm Taylor, a gente ouviu isso do pessoal do canteiro. Ele falou, olha, é o seguinte, o que eu preciso ter, por exemplo, um cable tray, né? Você precisa ter lá o bandejamento, ou você precisa ter lá um conduíte, ou uma canaleta, né? E aí você precisa definir qual que é o asset information que vai naquele bandejamento, por exemplo, né? Então, o que significa? Ele pega, por exemplo, um pedaço, uma geometria, de um sistema, um pedaço de um cable tray, né? E ele fala, olha, nesse cable tray vai esse asset information. Então, são esses grupos de informações. Se precisar mudar isso por uma coisa que... isso foi o que ele comentou. Se na obra, por exemplo, eles perceberam alguma mudança, que é uma mudança não necessariamente de locação dos objetos e dos componentes. Mas uma evolução do projeto, foi acrescentado por uma necessidade. Exatamente. O que ele vai lá? Ele atualiza o Asset Information do Cable Tray. Não precisa modelar mais nada. Não é no modelo que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso no Common Data Environment deles, que é tipo uma central que une todas essas informações. O que seria a mesma coisa se depois de entregue na operação e manutenção, também, qualquer substituição, você não precisa ficar remodelando isso. Você vai atualizando as informações que você tem, tirando o que foi tirado e acrescentando o que foi colocado. Exatamente. Bom, Crossrail, vocês viram que mexeu com a gente. Foi uma manhã que foi curta, mas foi muito boa. Bom, depois nós fomos para uma sessão de perguntas e respostas para finalizar esse trabalho do Comitê Brasileiro. Né? Então, nessa sessão, o Adam Matthews participou. Né? O Adam Matthews, como vocês... se vocês não conhecem, ele é o chairman, né? Ele é o cara do grupo de trabalho do Reino Unido e agora do grupo de trabalho BIM da Europa também. Então o cara tá por dentro da parte estratégica do BIM. Então faz sucesso aqui, ó. E aí, claro, tiveram alguns posicionamentos, algumas perguntas e tal, e foi legal. E aí depois nós fomos para uma apresentação da NBS, que e aí eu comecei a entender. Ele é mais conhecido, talvez, no Brasil, por ter uma biblioteca, o National BIM Library, se não me engano, que é uma biblioteca nacional BIM do Reino Unido. Mas eu consegui entender uma coisa que talvez era um erro meu que não estava claro. Né? A NBS ele é um braço comercial da RIBA. A RIBA é o Royal Institute of British Architects. Então é como se você tivesse, por exemplo, no Brasil, um IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil, com um braço comercial, onde ele vai ser contratado pelo governo para produzir não só biblioteca, mas padronizações, ferramentas para que apoie o uso do BIM, definições de contratação, etc. Então a NBS fazia esse trabalho. E eles apresentaram lá algumas práticas de projeto com a ferramenta deles que foi bem interessante. Mas vocês viram que o Crossrail tomou forte o nosso tempo e a nossa cabeça. Tão esperado, tão encomendado. Chegou o dia. Exatamente. Já foi. Bom, é isso. Então por hoje, terceiro dia foi isso. E aí a próxima notícia nossa será quando nós formos visitar o BIM Academy. O BIM Academy do Crossrail, que na verdade será na sede da Bentley. Para quem não sabe, a Bentley ela deu todo o suporte e todos os padrões para o Crossrail e ela meio que criou uma área que ela chamou de BIM Academy para dar todo esse suporte para o Crossrail, de treinamento, produção de documentação, etc. Então nós vamos lá visitar eles e aí vocês vão ficar sabendo o que a gente viu lá, pelo menos um pouquinho. A gente está tentando trazer um pouco desses drops diários, não é claro que a gente não tem a pretensão de trazer o conteúdo todo, porque é muita coisa. É mais uma coisa que a gente grava aqui no final do dia, rapidinho. Uma reflexão do dia. Exatamente. E aí, no podcast, a gente vai tentar passar mais informações para vocês. Tá ok? Então é isso, galera. Certo, Daniel? Certo, valeu, João. Hoje o dia foi bom. Foi legal, foi legal. Vamos tentar dormir agora. Pois é. Baixar a adrenalina e dormir. Falou, valeu. Valeu.